Imagine que você está diante de Jesus, não em um sonho, não em uma pintura. Você está na frente dele, face a face, e esse é o momento para o qual toda a sua vida conduziu. Cada oração que você murmurou em silêncio, cada manhã de domingo em que você se levantou da cama com esforço, cada versículo que você memorizou, cada música de louvor que cantou com as mãos erguidas, tudo foi para isso. Você está confiante, você está pronto, conhece o nome dele, pronunciou esse nome milhares de vezes, orou em seu nome, serviu em seu nome, adorou em seu nome. Fez coisas por ele que outras pessoas nunca se deram ao trabalho de fazer. Você apareceu, você acreditou, você tentou, e então ele olha para você. Os mesmos olhos que acalmaram tempestades, os mesmos olhos que choraram diante do túmulo de Lázaro, os mesmos olhos que encararam Pedro depois que o galo cantou. Esses olhos estão olhando para você agora. E ele diz 7 palavras que destroem tudo o que você pensava saber sobre sua fé, sua salvação e sua eternidade. Nunca o conheci, afaste-se de mim. Isso não é uma parábola, não é uma metáfora, não é um versículo obscuro enterrado no Antigo Testamento. É Jesus Cristo, Deus em carne, em Mateus capítulo 7, descrevendo pessoas reais que o chamaram de Senhor. Pessoas que profetizaram em seu nome, pessoas que expulsaram demônios, pessoas que realizaram milagres, pessoas tão certas de que iriam para o céu que se apresentaram diante do trono e argumentaram em seu favor. E ele as mandou embora, não os ateus, não os assassinos, não os que rejeitaram a Deus, mas os que amavam a Deus, ou pensavam que amavam, os que serviam a Deus, ou pensavam que serviam, os que apareciam todo domingo, conheciam a Bíblia, lideravam grupos e criaram seus filhos na fé, os que pareciam exatamente com você. A maioria das igrejas nunca pregará essa mensagem. A maioria dos pastores nunca vai tocar nessa passagem, porque ela levanta uma pergunta que nenhuma pessoa religiosa quer fazer a si mesma. E se eu for um deles? Hoje, você vai ouvir tudo o que Jesus realmente disse sobre quem entra no céu e quem não entra. Não o que seu pastor disse, não o que sua denominação ensina. O que Jesus disse, as palavras dele, os avisos dele, as condições que ele estabeleceu. E ao final deste vídeo, você vai saber, não esperar, não supor, não adivinhar. Você vai saber de que lado dessa porta está. A maioria das pessoas assume que a linha divisória é a crença. Você acredita em Jesus, vai para o céu. Não acredita, não vai. Simples, limpo, confortável. Mas Jesus nunca disse isso, nenhuma vez, em nenhum dos evangelhos. O que ele realmente disse é muito mais exigente, muito mais específico e muito mais desconfortável do que a versão que a maioria de nós aprendeu na escola dominical. E o motivo pelo qual isso importa, o motivo pelo qual você precisa ouvir isso hoje, é que há milhões de pessoas agora mesmo sentadas em igrejas, lendo suas Bíblias, postando versículos nas redes sociais, absolutamente certas de que estão salvas. E de acordo com as próprias palavras de Jesus, algumas delas não estão. Essa não é a minha opinião. É o que ele disse. E vamos passar por cada palavra. Vamos começar pela passagem que muda tudo. Mateus capítulo 7. O final do Sermão do Monte. Jesus acabou de pregar o sermão mais famoso da história humana. Falou sobre as bem-aventuranças, sobre amar os inimigos, sobre oração, jejum, preocupação, sobre julgar os outros. E agora, no final, ele dá a conclusão, o aviso final. E é aqui que tudo se torna perigoso. Ele diz, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à destruição, e muitos entram por ele. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos o encontram. Pare aqui. Muitos entram pela porta larga,
poucos encontram a estreita. Jesus não está descrevendo um mundo onde a maioria das pessoas é salva e poucas se perdem. Ele está descrevendo o oposto. A maioria se perde. Poucos são salvos, e ele não está falando do mundo em geral. Está falando com as pessoas que ouviam seu sermão, pessoas religiosas, pessoas que apareceram, pessoas que achavam estar no caminho certo. Logo depois disso, ele dá o aviso sobre os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos frutos vocês os reconhecerão. Repare na ordem. Primeiro, o caminho é estreito e poucos o encontram. Segundo, há pessoas que parecem estar no caminho certo, mas na verdade são lobos. Terceiro, e essa é a parte mais devastadora, até pessoas que fazem coisas extraordinárias em nome de Jesus podem ser rejeitadas. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios em seu nome e não fizemos milagres em seu nome? Então eu lhes declararei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, que praticam o mal. Leia isso de novo, devagar. Essas não são pessoas que creem de forma superficial. São pessoas que profetizaram, que expulsaram demônios, que realizaram milagres. Na maioria das igrejas de hoje, essas pessoas estariam no palco. Seriam os pastores, os líderes de louvor, os palestrantes de conferências, os que todos admiram. E Jesus diz: nunca os conheci. Não eu os conhecia, mas vocês se afastaram. Não eu os conhecia, mas pecaram demais. Ele diz: nunca os conheci. A palavra nunca significa que não houve um único momento, nem no início, nem no meio, nem no fim, em que existiu um relacionamento genuíno. Elas tinham as palavras certas, tinham as ações certas, tinham o título certo nos lábios, mas faltava algo essencial, algo que toda a profecia, todos os milagres e todas as expulsões de demônios não podiam substituir. E é exatamente isso que esse vídeo trata. Então, o que significa realmente conhecer Jesus? E mais importante, o que significa Jesus conhecer você? No grego original, a palavra usada aqui para conhecer é ginosko. Não significa conhecimento intelectual. Não significa saber fatos sobre alguém. Significa um conhecimento íntimo, vivido, relacional. É a mesma palavra usada em Gênesis, quando diz que Adão conheceu Eva e ela concebeu um filho. Implica proximidade, profundidade, vulnerabilidade, presença. Então, quando Jesus diz nunca os conheci, ele não está dizendo nunca ouvi falar de vocês. Ele está dizendo nunca tivemos um relacionamento real. Vocês usaram meu nome, mas nunca conheceram meu coração. Vocês realizaram para mim, mas nunca ficaram simplesmente comigo. Fizeram coisas em meu nome, mas nunca as fizeram por amor a mim. E isso muda tudo sobre como entendemos a salvação. Porque se a salvação não se trata do que você faz, e também não é apenas sobre o que você acredita, então do que se trata? Trata-se de relacionamento, um relacionamento real, custoso, diário e transformador com o Deus vivo. E é exatamente isso que a maioria das pessoas não tem. Pense assim: você pode saber tudo sobre uma pessoa sem realmente conhecê-la. Pode ler sua biografia, seguir nas redes sociais, citar suas palavras, usar sua camiseta, ir a todos os seus eventos e ainda assim ser um completo estranho para ela. É isso que Jesus está descrevendo. Pessoas que construíram toda uma identidade religiosa em torno dele, sem nunca ter um relacionamento real com ele. E aqui preciso ser honesto com você. Sei disso porque vivi. Houve uma fase na minha vida em que eu tinha o vocabulário, a teologia, a agenda de ministério, a reputação e absolutamente nada por baixo de tudo isso.
Eu pregava sobre a presença de Deus e ficava semanas sem me sentar nela de verdade. Ensinava sobre oração e mal orava em particular. Era o galho que parecia vivo por fora, mas estava morrendo por dentro, porque havia parado de buscar vida na videira. E a parte mais assustadora, eu não percebi até que o silêncio ficou alto o bastante para ser ouvido. Por isso, quando faço a próxima pergunta, não estou fazendo isso de um lugar de julgamento. Estou fazendo porque alguém me fez essa pergunta uma vez, e ela me partiu ao meio da melhor forma possível. Você já passou uma semana inteira sem realmente falar com Deus, não recitando orações, não dizendo graças antes da refeição, não postando um versículo, mas realmente conversando com Ele? Como se Ele estivesse na sala, como se Ele fosse uma pessoa que ouve, responde e se importa com os detalhes do seu dia. Você já leu a Bíblia não para cumprir uma obrigação, não para preparar uma aula, não para vencer uma discussão, mas porque estava com fome de ouvir alguém que você ama? Você já ficou em silêncio, sem música, sem podcast, sem distração, simplesmente presente diante de Deus? Se a resposta é não, você precisa ouvir isso. É possível estar doutrinariamente correto e relacionalmente vazio ao mesmo tempo. Você pode passar em todos os exames de teologia e ainda ouvir "nunca o conheci", porque o céu não é uma recompensa por acertar as respostas. O céu é o lar das pessoas que conhecem o Pai. Jesus não parou em Mateus 7. Ele passou todo o seu ministério esclarecendo o que é necessário para entrar no reino. E toda vez que abordou esse assunto, disse algo que deixou as pessoas desconfortáveis. Toda vez. Vou levá-lo a outro momento. Um jovem rico se aproxima de Jesus. É jovem, é rico, é moral. Guardou os mandamentos desde a infância. Por toda medida externa, é exatamente o tipo de pessoa que você esperaria que fosse salvo. E ele faz a pergunta certa. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus o olha com amor. Marcos capítulo 10 diz especificamente que Jesus o olhou e o amou, e diz: uma coisa lhe falta, vá, venda tudo o que tem e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E o rosto do jovem cai. Ele vai embora triste porque tinha muitas riquezas. O que Jesus faz é algo muito mais preciso do que estabelecer uma regra universal. Ele identifica a única coisa na vida desse homem que ocupa o trono que pertence somente a Deus. Para ele, era o dinheiro. Para você, pode ser algo completamente diferente. Pode ser sua carreira, sua reputação, seu conforto, um relacionamento, a necessidade de estar no controle, um vício, uma mágoa, a sua autoimagem. Jesus está dizendo: seja o que for que você segura com mais força do que segura a mim. Isso é o que está entre você e o reino. E a reação dos discípulos diz tudo. Eles ficam muito espantados e perguntam: então quem pode ser salvo? Porque eles entenderam algo que nós suavizamos. Se esse homem, moral, devoto, obediente, rico, abençoado, não pode entrar no reino sem abrir mão de seu apego mais profundo, então quem pode? E Jesus responde: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. A salvação não é algo que você conquista, é algo que Deus realiza em você. Mas, e é essa parte que pulamos, Deus realizá-la em você exige a sua rendição, não o seu esforço, a sua rendição. O esforço diz: vou fazer coisas boas o suficiente para merecer entrar. A rendição diz: vou soltar tudo o que estou agarrando para que Deus faça o que só Ele pode fazer. O esforço é você escalando em direção a Deus. A rendição é você caindo nos braços dele. O jovem rico estava disposto a fazer, não estava disposto a soltar. E há pessoas assistindo a isso agora que são exatamente iguais. Você está disposto a servir, disposto a dar, disposto a aparecer,
mas não está disposto a abrir mão daquilo que você sabe que Deus tem pedido que você solte. E essa coisa, seja ela o que for, é a porta estreita, a que Jesus disse que poucos encontram, não porque esteja escondida, mas porque o preço de atravessá-la é exatamente o que você não está disposto a pagar. Vou levá-lo a outro lugar agora, a parábola das ovelhas e dos bodes. Mateus, capítulo 25. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, ele se assentará em seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas vão para a direita, os bodes para a esquerda. As ovelhas herdam o reino. Os bodes vão para o castigo eterno. Mas eis o que deveria fazer você parar. O critério da separação não é a crença, não é a frequência à igreja, não é a teologia, não é falar em línguas, pagar o dízimo ou quantos versículos você memorizou. O critério é este: tive fome e você me deu de comer. Tive sede e você me deu de beber. Fui estrangeiro e você me acolheu. Precisei de roupas e você me vestiu. Fiquei doente e você cuidou de mim. Estive na prisão e você veio me visitar. E as ovelhas ficam confusas. Elas dizem: Senhor, quando o vimos com fome e lhe demos de comer? Elas nem percebiam que estavam fazendo isso. E os bodes estão igualmente confusos. Eles dizem: Senhor, quando o vimos com fome, com sede, estrangeiro, sem roupa, doente ou na prisão, e não o ajudamos? Os dois grupos estão surpresos. Os dois achavam que sabiam onde estavam. E aqui está o detalhe devastador. Os bodes também o chamavam de Senhor. Não eram ateus. Eram pessoas que reconheciam Jesus como Senhor. E ainda assim, acabaram do lado errado. Isso não é sobre ganhar a salvação por boas obras. As ovelhas nem sabiam que estavam servindo a Jesus. Não estavam contando pontos. Estavam simplesmente vivendo o amor de Deus de forma tão natural, tão instintiva, que nem pensavam nisso como um ato religioso. Essa é a diferença. As ovelhas amavam porque era quem elas se tornaram. Os bodes praticavam a religião, mas nunca permitiram que ela transformasse quem eles eram. Quando foi a última vez que você saiu do seu caminho, não por conveniência, não quando era fácil, não quando alguém estava olhando, para ajudar alguém que nunca poderia retribuir? Quando foi a última vez que você ficou ao lado de alguém que estava sozinho, não porque era obrigado, mas porque algo dentro de você não conseguia passar pela dor do outro? Pense em como isso aparece na vida real. Você passa pelo mesmo homem em situação de rua toda manhã, a caminho do seu estudo bíblico. Você rola a tela passando pela vaquinha da mãe solteira da sua igreja porque está juntando dinheiro para as férias. Você ouve que um vizinho está doente e pensa: alguém deveria dar uma olhada nele. E então volta para o seu podcast de sermões. Os bodes não cometeram pecados espetaculares. Cometeram o pecado mais comum que existe. Viram o sofrimento e escolheram a conveniência. Não eram cruéis, eram confortáveis. E na economia do reino, a indiferença confortável à dor é tão condenatória quanto a crueldade ativa. Porque ambas revelam a mesma coisa: um coração que não foi transformado pelo amor de Deus. Se a sua fé não o tornou mais compassivo, mais generoso, mais presente diante do sofrimento, então algo está errado. Não com a sua teologia, com a sua transformação. Agora vou levá-lo à parábola que une tudo isso. A parábola das 10 virgens. Mesmo capítulo. Mateus 25. 10 virgens esperam pelo noivo. Todas têm lâmpadas. Todas estão esperando. Todas esperam entrar no banquete de casamento. 5 são sábias e 5 são insensatas. A diferença? As sábias trouxeram azeite extra, as insensatas não trouxeram. O noivo demora. E à meia-noite um grito ecoa: aí está o noivo, saiam para encontrá-lo!
As lâmpadas das virgens insensatas estão se apagando. Elas pedem azeite às sábias. As sábias dizem que não. Enquanto as insensatas saem para comprar azeite, o noivo chega. As sábias entram no banquete de casamento. A porta é fechada. Mais tarde, as virgens insensatas chegam. Batem na porta, dizem: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. E o noivo responde: em verdade lhes digo, não as conheço. Lá está de novo: não as conheço. E de novo, não é direcionado a pessoas de fora. É direcionado a pessoas que faziam parte da festa de casamento, pessoas que esperavam entrar. O azeite representa algo interno, algo que não pode ser emprestado, comprado de última hora ou fingido. Representa uma vida espiritual interior genuína, o tipo que sustenta quando a espera se prolonga, o tipo que mantém sua lâmpada acesa quando a de todos os outros está se apagando, o tipo que não pode ser fabricado por atividade religiosa externa. As virgens insensatas pareciam idênticas às sábias, até o momento do teste. Tinham as mesmas lâmpadas, estavam no mesmo lugar, esperavam pelo mesmo noivo. A única diferença era invisível. E quando essa diferença ficou visível, já era tarde demais. E isso deveria apavorar você, porque a implicação é a seguinte: você pode parecer exatamente um cristão fiel por fora, mesma igreja, mesma Bíblia, mesmas músicas de louvor, mesmo vocabulário, e estar completamente vazio por dentro. E talvez nem saiba disso até que a porta se feche. Esse é o horror dessa parábola. Não é uma história sobre pessoas más sendo pegas. É uma história sobre pessoas decentes, bem-intencionadas, que iam à igreja e ficaram sem algo que não sabiam que estavam perdendo. Não eram rebeldes, não viviam em pecado, estavam simplesmente vazias. E o vazio, quando encoberto por tempo suficiente pela rotina e pela reputação, parece exatamente como plenitude, até o momento em que é testado. E o teste sempre chega à meia-noite, não quando você espera, não quando você está pronto. Ele chega na crise, na perda, no silêncio, na fase em que nada está funcionando e ninguém está olhando. E a única coisa que mantém sua lâmpada acesa é o que realmente existe dentro de você. Logo depois dessa parábola, Jesus conta outra, a parábola dos talentos. Um senhor parte em viagem. Ele confia seus bens a 3 servos. Um recebe 5 talentos, outro recebe 2, e o terceiro recebe 1. Os 2 primeiros investem os talentos e os dobram. O terceiro cava um buraco no chão e enterra o dinheiro. Quando o senhor volta, ele elogia os 2 primeiros. Muito bem, servo bom e fiel. Entre na alegria do seu senhor. Mas ao terceiro servo, o senhor diz algo severo. Servo mau e preguiçoso, e ordena que ele seja lançado nas trevas de fora. Esse servo não roubou o dinheiro, não o desperdiçou, simplesmente não fez nada com ele. Guardou, conservou, e por isso, por não ter feito nada, ele é chamado de mau. Essa parábola é dirigida diretamente às pessoas que acham que o cristianismo é sobre não pecar. Pessoas que definem sua fé pelo que evitam e não pelo que fazem. Pessoas cuja estratégia espiritual é enterrar o que Deus lhes deu e devolvê-lo intocado um dia. E Jesus diz que isso não é suficiente, nem de perto. Porque ouça o que o servo diz ao Senhor. Eu sabia que o Senhor é um homem exigente, por isso fiquei com medo e fui esconder o seu talento na terra. Ele estava com medo. Tinha uma imagem distorcida do Senhor. Via Deus como alguém severo, exigente, punitivo, e esse medo o paralisou. E isso é mais comum do que você imagina. Há pessoas agora mesmo paralisadas espiritualmente porque veem Deus como alguém que espera que elas falhem para poder puni-las. Não servem por amor. Não dão um passo de fé porque têm medo de errar. E então enterram tudo e não fazem nada. E pensam que isso é segurança. Mas Jesus chama isso de maldade.
não porque a inação em si seja má, mas porque ela revela um coração que nunca confiou no Senhor. Uma fé baseada no medo não é fé, é uma prisão. Agora quero levá-lo a uma cena de oração, uma das mais devastadoras que Jesus já pintou, o fariseu e o cobrador de impostos. Lucas, capítulo 18. Dois homens vão ao templo orar. O fariseu fica de pé sozinho e ora: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, ladrões, malfeitores, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que recebo. O cobrador de impostos fica à distância. Nem sequer olha para o céu. Bate no peito e diz: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus diz: eu lhes digo que esse homem, e não o outro, voltou para casa justificado diante de Deus. Deixe isso assentar. O fariseu não estava mentindo. Ele realmente jejuava 2 vezes por semana, realmente pagava o dízimo, realmente evitava os pecados que listou. Era, por toda medida possível, o homem melhor. E voltou para casa sem ser justificado. O cobrador de impostos, um homem que todos naquela cultura desprezariam, um colaborador do império ocupante, um trapaceiro de profissão, voltou para casa justificado. Não porque era bom, mas porque sabia que não era. Não porque havia merecido o favor de Deus, mas porque se jogou na misericórdia de Deus. E essa é a grande inversão que percorre tudo o que Jesus ensinou. Os que acham que estão dentro muitas vezes estão fora. Os que sabem que estão fora muitas vezes são os mais próximos de entrar. Porque o reino dos céus não pertence aos confiantes, pertence aos desesperados, aos quebrantados, aos que nada têm a oferecer, exceto uma confissão honesta e uma mão aberta. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a primeira bem-aventurança, as primeiras palavras do Sermão do Monte. Antes de qualquer outra coisa, antes dos mansos herdarem a terra, antes dos puros de coração verem a Deus, os pobres de espírito recebem o reino, os que sabem que são espiritualmente falidos, os que pararam de fingir. E preciso dizer, o momento em que minha fé se tornou real não foi quando aprendi mais teologia. Não foi quando fui melhor no ministério. Foi quando finalmente não me sobrou mais nada para mostrar a Deus. Quando o currículo estava vazio e a performance tinha acabado e só me restava a oração do cobrador de impostos. Deus, tem misericórdia de mim. Era tudo o que eu tinha, e pela primeira vez foi suficiente. Porque era honesto. Se você está assistindo a isso e sente que passou a vida inteira se apresentando para Deus, que esse momento seja o fim da apresentação. Ele não quer o seu currículo, ele quer o seu coração, mesmo que esteja partido, especialmente se estiver partido. Então, como você sabe? Como sabe se sua lâmpada tem azeite? Como sabe se é uma ovelha ou um bode? Como sabe se Jesus vai dizer muito bem ou nunca o conheci? Jesus respondeu isso diretamente. E a resposta é surpreendentemente simples. Pelos frutos vocês os reconhecerão. Frutos, não sentimentos, não crenças, não intenções. Frutos. O que são frutos espirituais? Paulo os define em Gálatas 5. Amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não comportamento perfeito. Não ausência de pecado. O resultado natural, orgânico e visível de uma vida que está verdadeiramente conectada à videira. Jesus disse em João 15, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, produzirão muito fruto. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Isso não é um padrão de desempenho, é uma descrição de como a vida funciona. Um ramo conectado à videira produz fruto. Não tenta produzir fruto. Não vai a seminários sobre como dar fruto.
dá fruto porque está conectado. A seiva flui, a vida está presente, o fruto vem naturalmente. E um ramo desconectado da videira pode ser o ramo mais bonito do vinhedo, mas se não estiver conectado, realmente conectado, buscando vida na videira, não produz nada. E no fim, murcha. E então há Nicodemos, um fariseu, membro do conselho governante, mestre em Israel. Ele vem a Jesus à noite e Jesus lhe diz algo que destrói toda a sua visão de mundo. Em verdade lhe digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos fica confuso. Como pode alguém nascer sendo já velho? Pergunta ele. E Jesus responde: o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Não se admire de eu lhe dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e você ouve o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do espírito. Você precisa nascer de novo, não melhorado, não reformado, não educado, nascido de novo. Um começo completamente novo. Uma natureza nova, algo que não pode ser alcançado pelo esforço humano, pelo aprendizado humano ou pela religião humana. Algo que apenas o Espírito de Deus pode fazer. Isso foi dito ao homem mais religioso da sala. Jesus olhou para ele, essa figura imponente de autoridade religiosa, e disse: tudo o que você sabe, tudo o que estudou, tudo o que praticou, não é suficiente. Você precisa de algo completamente novo, algo que você não pode dar a si mesmo. Essa é a mensagem. De Mateus a Lucas, de João a cada parábola e a cada encontro, Jesus está dizendo a mesma coisa. Sua religião não pode salvá-lo. Seu conhecimento não pode salvá-lo. Sua moralidade não pode salvá-lo. Apenas um relacionamento vivo, transformador e nascido do Espírito com o Deus vivo pode salvá-lo. Então, como esse relacionamento realmente parece? Porque é fácil falar de relacionamento com Deus em termos abstratos. É mais difícil descrever como ele é numa tarde de terça-feira comum, quando nada de espiritual está acontecendo e ninguém está olhando. Parece falar com Deus no carro, a caminho do trabalho. Não uma oração decorada, mas uma conversa de verdade. Contar a Ele o que você teme, perguntar o que Ele pensa, ficar em silêncio por tempo suficiente para ouvir algo além da sua própria voz. Parece ler a Bíblia e de repente um versículo faz você parar. Não porque é uma informação nova, mas porque parece ter sido escrito especificamente para o que você está vivendo hoje. E você fica ali com ele. Não passa correndo. Deixa que ele fale. Parece escolher o perdão quando tudo em você quer guardar a mágoa. Não porque você é forte o suficiente, mas porque pediu a Deus por essa força e Ele a deu. E você sabe que Ele deu porque não teria conseguido sozinho. Parece um louvor que não é sobre a música, é sobre o momento em que você esquece onde está e quem está olhando, e algo dentro de você se abre e você percebe que não está se apresentando. Você está respondendo a alguém que está realmente na sala. É assim que parece uma conexão real com a videira. Não é dramático todos os dias. Alguns dias é quieto. Alguns dias é só fidelidade, mas é vivo. Você sente a diferença entre uma vida que está conectada e uma vida que funciona no piloto automático da memória. Uma fé conectada tem peso. Muda a forma como você trata as pessoas. Muda o que te preocupa. Muda o que você está disposto a soltar. E a religião morta? Parece obrigação. Parece cumprir rituais que você parou de questionar há anos. Parece defender crenças que você não experimentou de verdade. Parece estar exausto pela própria coisa que deveria te dar descanso. Se é aí que você está agora, se a verdade honesta é que sua fé parece mais um peso do que uma fonte, então esse não é o momento de tentar mais. É o momento de parar, de ficar quieto, de dizer a Deus a verdade sobre onde você está. Porque Ele já sabe,
e não está com raiva, está esperando. Então a pergunta não é: você está fazendo o suficiente? A pergunta é: você está conectado? Você está buscando vida em Jesus, diariamente, honestamente, de forma dependente? Ou está funcionando nos vapores? Vapores de religião, vapores de hábito, vapores de reputação. Porque aqui está a verdade difícil que ninguém quer dizer em voz alta. Você pode estar ocupado por Deus e desconectado de Deus ao mesmo tempo. Marta estava. Ela estava servindo o jantar para Jesus enquanto sua irmã se sentava aos pés dele. E quando Marta reclamou, Jesus disse: Marta, Marta, você está ansiosa e perturbada com muitas coisas, mas poucas coisas são necessárias. Na verdade, apenas uma. Maria escolheu o que é melhor, e isso não lhe será tirado. A única coisa: presença, relacionamento, sentar aos seus pés. Não porque você tem que fazer isso, porque você quer. Se toda a sua vida cristã é atividade, servir, dar, aparecer, organizar, liderar, ensinar, e você não tem um lugar quieto onde simplesmente fica com Jesus, então você é Marta. E Marta estava na casa. Marta fazia coisas boas, mas Marta estava perdendo a única coisa que importava. E digo isso como alguém que passou anos sendo Marta. Estava tão ocupado construindo coisas para Deus que esqueci de sentar com Deus. Minha agenda estava cheia de ministério e minha alma estava no limite. Achei que o esgotamento era o preço da fidelidade. Não era. Era o sintoma da desconexão. E a parte mais difícil foi admitir. Porque quando sua identidade é construída em torno de servir a Deus, admitir que você perdeu o contato com Deus parece admitir que perdeu a si mesmo. Mas foi exatamente isso que precisava acontecer. Tive que perder a versão de mim mesmo que se apresentava para Deus para encontrar a versão que simplesmente o amava. Alguém perguntou a Jesus uma vez: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Ele não deu uma resposta teológica. Disse algo muito mais urgente. Façam todo o esforço para entrar pela porta estreita, porque muitos, eu digo a vocês, tentarão entrar e não conseguirão. Muitos tentarão e não conseguirão. Não são pessoas que não tentaram, são pessoas que tentaram e não conseguiram. E então ele acrescenta: assim que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e implorando: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não sei quem são vocês nem de onde vêm. Então vocês dirão: comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. Mas ele responderá: não sei quem são vocês nem de onde vêm. Você vê o padrão? Ele se repete em cada aviso que Jesus deu. Pessoas que tinham proximidade com Deus, mas nenhuma intimidade com Deus. Pessoas que tinham acesso à verdade, mas nunca deixaram a verdade entrar nelas. Pessoas que ficavam perto o suficiente para sentir o calor do fogo, mas nunca deixaram o fogo entrar. E há uma razão pela qual Jesus repetiu esse aviso tantas vezes. Não estava tentando afastar as pessoas da fé. Estava tentando empurrá-las para uma fé real. Porque o maior perigo para a sua alma não é o ateísmo. Não é a dúvida. O maior perigo para a sua alma é uma vida religiosa que o imuniza contra a coisa verdadeira. Como uma vacina, uma pequena dose de religião morta que lhe dá anticorpos espirituais suficientes para resistir ao Deus vivo. Você tem conhecimento bíblico suficiente para se sentir seguro. Envolvimento na igreja suficiente para se sentir incluído. Comportamento moral suficiente para se sentir justo. E está tudo morto. Não porque seja errado, mas porque parou no meio do caminho. Nunca chegou ao coração. E o seu coração é a única coisa que Deus quer. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías disse isso. Jesus citou. E é tão verdadeiro hoje quanto era 2000 anos atrás.
Então é aqui que chegamos. Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E quando alguém lhe perguntou qual era o maior mandamento, ele disse: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é a vontade do Pai. Amar a Deus, amar as pessoas, tudo mais depende disso. E repare na ordem: amar a Deus primeiro, não servir a Deus, não obedecer a Deus por medo, amar a Deus com todo o seu coração, como uma criança ama um pai em quem confia completamente, não performance, não obrigação, amor. E desse amor, só desse amor, flui todo o resto. A obediência flui do amor, o serviço flui do amor, a compaixão flui do amor. Sem amor, tudo isso é apenas barulho. Paulo disse: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Um sino que ressoa. É assim que a religião sem amor soa para Deus. Então, o motivo pelo qual a maioria das pessoas não entrará no céu, segundo Jesus, não é que não acreditaram, não é que não tentaram, não é que foram pecadores demais ou foram longe demais. É que substituíram o relacionamento pela religião, a presença pela performance, a intimidade pela atividade. Fizeram coisas por Deus sem nunca se apaixonar por Deus. E a parte mais perturbadora é que não sabiam. Os bodes não sabiam que eram bodes. As virgens insensatas não sabiam que suas lâmpadas estavam vazias até a meia-noite. As pessoas em Mateus 7 ficaram chocadas, argumentaram, listaram suas credenciais. O que significa isso? As próprias pessoas que Jesus estava avisando são as menos propensas a achar que o aviso se aplica a elas. Por isso, deixe-me perguntar, e peço que responda honestamente, não a mim, mas a você mesmo e a Deus. Se você retirasse cada marca externa de sua fé, sem igreja, sem grupo de estudo bíblico, sem playlist de louvor, sem título ministerial, sem reputação, o que restaria? Se fosse só você e Deus em uma sala, sem nada a apresentar e ninguém a impressionar, haveria um relacionamento ali? Ele o conheceria? Não saberia sobre você, mas o conheceria de verdade? Porque esse é o teste. O único teste. Jesus contou uma parábola sobre um homem que construiu sua casa sobre a rocha e outro que construiu sobre a areia. Quando a tempestade veio, a casa sobre a rocha ficou de pé. A casa sobre a areia desmoronou. E ele disse que o homem que construiu sobre a rocha é o que ouve suas palavras e as coloca em prática. Prática, não teoria, não concordância, não aceitação intelectual. Prática, cotidiana, sem glamour, sem ninguém olhando. Amar quando é difícil, perdoar quando dói, dar quando custa, servir quando é inconveniente, orar quando você não tem vontade, permanecer fiel quando o noivo demora, a noite se alonga e sua lâmpada começa a vacilar. Esse é o caminho estreito. Não é estreito porque Deus é mesquinho. É estreito porque exige tudo, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Não uma parte, não um domingo, não uma fração, tudo. E a maioria das pessoas, a maioria, disse Jesus, não está disposta a dar tudo. Querem a salvação e o conforto, querem o céu e os seus apegos, querem a casa do Pai e a própria agenda. E não dá para ter os dois. A porta é estreita, o caminho é difícil e poucos o encontram. Mas os que encontram, os que realmente atravessam, os que entregam tudo, que se apaixonam pelo Deus vivo, que deixam o Espírito transformá-los por dentro até que a compaixão vira instinto, a obediência vira alegria e o louvor vira tão natural quanto respirar. Esses ouvem palavras que fazem valer tudo,
palavras que curam toda ferida, palavras que ecoam pela eternidade. Muito bem, servo bom e fiel, entre na alegria do seu Senhor. É isso o que espera do outro lado da entrega. Não mais regras, não uma vida mais difícil. Alegria, a alegria do Senhor, a alegria de finalmente estar em casa. A porta ainda está aberta, agora, hoje, neste momento. A porta ainda está aberta. O noivo ainda não chegou. O grito da meia-noite ainda não foi dado. Ainda há tempo para verificar sua lâmpada. Ainda há tempo para examinar seu fruto. Ainda há tempo para passar da proximidade à intimidade, da performance à presença, da religião ao relacionamento. Mas a porta não ficará aberta para sempre. Por isso não espere. Vá até ele. Não até a igreja. Até ele. Não até o aplicativo da Bíblia. Até ele. Sente-se com ele. Converse com ele. Ouça-o. Deixe-o vasculhar os cantos mais profundos do seu coração. Deixe-o mostrar o que é real e o que é performance. Porque naquele dia, e esse dia está chegando, haverá apenas uma pergunta. Não quanto você sabia, não quanto você fez, não o quanto seu ministério foi impressionante. Ele o conhecia e você o conhecia. A porta estreita não é um castigo. É um convite para a única coisa que pode realmente saciar a sua alma. Não a religião, não as regras, não a performance, mas a presença viva, real e transformadora do Deus que o criou, que o ama e que está esperando que você pare de se apresentar e comece a voltar para casa. Volte para Ele, enquanto a porta ainda está aberta. Se isso tocou algo em você, se algo mudou enquanto você ouvia, compartilhe com alguém que precise ouvir. Não para provar um ponto, não para ganhar uma discussão, mas porque alguém que você conhece pode estar funcionando no vazio, agora mesmo sem nem perceber. E isso pode ser o que vai ajudá-lo a verificar sua lâmpada antes da meia-noite.